E aí, minha gente, bem-vindos ao Júnior na Lata. Esse é um episódio diferente, não está no script da temporada que nós estamos fazendo Vida Plena, porque nós temos que falar daquilo que tem acontecido ultimamente. Eu vou citar, sim, Charlie Kirk. Então, vem comigo, vai ser um episódio diferente. Eu espero que isso traga um despertar pro teu coração e também abra os nossos olhos para tudo aquilo que tá acontecendo. Eu não vou entrar no mérito exatamente do que aconteceu ali, aquele episódio sombrio contra Charlie Kirk, aquele atentado, assassinato, friamente assassinado, ele foi à luz do dia. Mas o que eu quero falar é mais da resposta da esquerda. Porque o que eu tenho visto com isso que tem acontecido são pessoas celebrando a morte de uma pessoa, de um ser humano, de um filho de Deus. Pessoas celebrando a morte de um pai, de duas crianças pequenas. As pessoas celebrando a morte de um marido. E eu quero te falar que se você apoia a esquerda, o progressismo, a gente precisa rever o que a gente está apoiando. Porque não tem como se apoiar alguém que celebra o assassinato de outra pessoa. A esquerda, ela vem para desumanizar o outro. A esquerda, ela vem para destruir a compaixão, o sentimento de amor ao próximo. A esquerda quer que nós fiquemos cegos para tudo que está acontecendo e celebramos um posicionamento político. E para a esquerda você não pode ser de nenhuma outra vertente, que se você for de outra vertente, você é extremista. Você já percebeu que nós não chamamos ninguém de extrema esquerda? Porque não precisa chamar de extrema esquerda, a esquerda já é extrema. Agora eles vêm e falam de uma pessoa que não é a esquerda, essa pessoa já é fascista, misógina, ela é antidemocrata, ela é tudo, entendeu? Só que eles não sabem nem o que essas palavras, por exemplo, significam, porque se você vai pra rua e se você pergunta para um militante de esquerda o que é fascismo, do que eles acusam, aqueles que são de direita, eles não sabem nem definir isso e eles fogem da definição. Nós precisamos trazer esclarecimento para aquilo que está acontecendo, não só na nossa nação, mas no mundo hoje. Não é a polarização que está fazendo isso, não. Isso aí é a demonização da alma que acontece através da esquerda. Desculpe agredir alguém com essa afirmação, mas a esquerda, ela não consegue olhar o próximo que não concorda com ela como um ser humano. A esquerda desumaniza um feto dentro de uma barriga que é uma pessoa. É um feto de um ser humano, é o início da vida de um ser humano. O fato de se chamar um embrião e de se chamar um feto significa o estágio de desenvolvimento do ser humano, porque você já era você no momento da concepção em que o espermatozoide vem com um óvulo e cria um ovo. Gente, isso já é vida. Você já estava 100% ali nesse momento. Você não existia até a sua mãe e o seu pai juntos terem essa junção de espermatozoide com óvulo. Não existia. Agora, no momento que houve essa junção, você já você já existia, só que você foi se desenvolvendo. Assim como você nasceu como um bebê recém-nascido, então, que não sabe falar, não sabe entender, não sabe fazer nada, não sabe segurar o pescoço, você já era uma pessoa, a pessoa que você é hoje, só que era um estágio de desenvolvimento do ser humano. E a esquerda vem para desumanizar isso, desumanizar as pessoas, hipervalorizar árvores em detrimento de seres humanos que discordam da sua posição política. E eu tô querendo aqui falar uma coisa, porque eu tava assistindo o jornal, inclusive quando aconteceu, e eu vi um jornalista que não deveria nem ser chamado de jornalista falar o seguinte: não, mas é porque Charlie Kirk, né, com o discurso que ele dava, isso já era pra ele esperar que isso viesse em sua direção. Quem que justifica um assassinato com já era de se esperar que isso viesse em sua direção? Isso é desumano, isso é diabólico. É isso que nós precisamos deixar bem claro. Não é posição política. Charlie Kirk nunca atacou ninguém. Eu não concordo com tudo que Charlie Kirk falava. Tem algumas coisas que eu realmente discordo do seu posicionamento, da forma como ele falava, mas, num geral, aquilo que ele defendia e os debates pacíficos que ele promovia nas universidades. Presta atenção, debates pacíficos. O homem colocava uma tenda, sentava numa cadeira, peito aberto e fala: vem debater comigo, porque eu quero tirar todas as mentiras, eu quero trazer a verdade e eu quero debater pacificamente com você. E o que ele sempre falava: quando nós paramos de discutir pacificamente, quando nós paramos de dialogar de forma respeitosa, então é que começa a violência. Ele estava lá para acabar com a violência. E o que aconteceu? Ele foi atingido pela violência desumana da esquerda. Teve uma pessoa que veio falar pra mim assim: Júlia, como você sabe que foi alguém de esquerda que fez isso? Porque só a esquerda visa assassinar os de direita. Os líderes que têm morrido ou sofrido atentados ultimamente são líderes de direita. Então, minha querida, meu querido, se você não sabe que é a esquerda que tá fazendo, só o que nós precisamos é de 2 neurônios que façam uma sinapse e entendam que é a esquerda que quer assassinar a direita. E se você pensa: Júlia, para de falar de política, eu vou falar de política, eu vou falar de saúde, eu vou falar do que eu quiser, porque eu sou um ser humano que tem direito de falar do que quer. Isso aqui é a liberdade que a Constituição, que não está
sendo cumprida na nossa nação me permite falar do que eu quiser. Eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que valorizar o próximo, mas eu tenho que poder falar e expor a minha opinião. Eu, como pastora, tenho que ter o direito de acreditar na Bíblia como a suprema verdade da minha vida. E ninguém pode impedir com que eu fale da minha crença. Você está entendendo? Eles estão querendo impedir com que eu fale de coisas que eu acredito, porque isso ofende certas pessoas. Isso é Paulo Freire, que vem querer diminuir tudo, nivelar tudo pra baixo. Ah, aquele rejeitado, então vamos nivelar pra baixo para que ele não se sinta rejeitado e vamos rejeitar. Não, gente, é o seguinte, quando tem uma pessoa que sabe menos, quando tem uma pessoa que se sente rejeitada, a gente não vai nivelar pra baixo, não. A gente vai ter compaixão, abraçar essa pessoa, mas levar pra onde ela deve ir. Vamos nivelar pra cima. Isso que significa progredir. Ordem e progresso. A nossa nação é uma nação que é baseada em ordem e progresso, e nós não temos visto nem ordem, nem progresso. O que temos visto é um retrocesso. Deixa eu te falar, 1 ano de Lula no poder, eu vi que São Paulo retrocedeu coisa de 10, 15 anos na sua segurança pública. No momento que ele assumiu o poder, eu comecei a ver crime acontecendo muito mais aqui. Então nós precisamos ter uma visão um pouco maior do que, eu sou crente, mas eu não quero me mexer, eu não quero me meter em política, eu não quero mexer com política, eu não acho que a igreja tem que se meter em política. Querido, presta atenção, a igreja, ela tem que falar de todas as coisas, porque quando a igreja se cala, o inferno berra, grita, se posiciona, avança. As trevas avançam quando a luz para de brilhar. Nós precisamos brilhar a nossa luz como igreja, como filhos de Deus. Precisamos nos posicionar, precisamos ter ousadia para falar. Quando nós tivermos medo e pararmos de falar, é que eles começam a avançar cada vez mais. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com Charlie Kirk. Ele se posicionando num momento que muitos ainda têm medo de falar. E eu vejo que a direita tem falado cada vez mais, ela tem tido mais ousadia, tem tido mais força. Mas deixa eu até fazer um parênteses aqui. Você não tem que ser de direita, você tem que ser de Cristo Jesus. É isso que te define. Só que, deixa eu te falar uma outra coisa. Entre direita e esquerda, o que mais se alinha com aquilo que nós defendemos como conservadores, como filhos de Deus, está a direita. A direita não é perfeita, a direita não é a salvação. Só que a esquerda vem, meus queridos, para inclusive acabar com a nossa liberdade de expressão religiosa, tá? Júnia, o Estado é laico, não tem que... Exatamente pelo Estado ser laico é que nós temos a liberdade de falar sobre aquilo que acreditamos como nossa religião. Seja a religião que você tiver. Eu não posso calar alguém de outra religião de expressar aquilo, porque senão eu estaria sendo inconstitucional, eu estaria sendo também injusta. A pessoa que é de outra religião tem que ter o direito de falar aquilo. E eu também tenho que ter o direito de falar aquilo em que eu acredito, e nós temos que conseguir debater de forma pacífica. Agora eu tô pra ver um esquerdista que consegue conversar de forma pacífica. Júnia, você tá se exaltando aqui nesse episódio. Tô me exaltando mesmo, porque eu já não aguento mais. Porque a direita fica quieta, a direita fica calma. E aí eu vejo Guilherme Kilter sendo espancado no meio de uma universidade. A universidade, inclusive agora, tendo uma ação contra os policiais que foram estabelecer paz. Gente, é esse mundo que a gente tá vivendo. É isso que a gente precisa entender. Nós não iremos nos calar. Nós precisamos nos posicionar de forma ousada e de forma, por mais redundante que pareça, posicionada. Você tem que falar aquilo em que você acredita. Você tem que expressar aquilo que você defende. Você não pode recuar de forma alguma, porque se nós recuarmos, a esquerda vai dominar. Então deixa eu trazer algumas especificações e eu vou ler aqui. O que é fascismo? É um regime ou ideologia política autoritária, nacionalista. Ela vem pela repressão de opositores. Então, quando você chama uma pessoa de direita de fascista, eu quero saber o que a esquerda está fazendo contra a direita. Cala todo mundo que se posiciona contra eles. Eu não posso mais me posicionar contra alguém? Eu não posso mais fazer um protesto? Que isso é inconstitucional? Nós estamos defendidos pela Constituição de irmos pra rua, protestarmos contra os poderes e autoridades que não estão de acordo com aquilo que o povo quer. Se os poderes políticos não representam o que o povo está defendendo, o povo pode e deve ir às ruas. Só que o que eles põem? Medo, porque se nós formos às ruas, o que vai acontecer? Eles vão nos prender, nos jogar na cadeia por 30 anos. Se nós falarmos aquilo em que acreditamos, eles vão nos jogar na cadeia. O que é isso? Que liberdade é essa que a esquerda defende? Que democracia é essa que a esquerda defende? Sabe o que é algo inconstitucional? Aquilo que não está alinhado com a Constituição. Quando a gente vê o voto que aconteceu de Fux contra o processo aí de Bolsonaro, ele deixa claro que tudo aquilo é inconstitucional. Ai, Júnia, não, mas pela democracia, o Bolsonaro tem que ser preso. Não é democrático terem colocado uma tornozeleira nele no momento que puseram e terem prendido Bolsonaro dentro da casa dele. Não é constitucional isso. Não é constitucional
constitucional ele ser julgado por quem ele foi julgado. Não é constitucional ele ser acusado de uma suposta tentativa de golpe, que nem aconteceu. Golpe, meus queridos, golpe é o que aconteceu depois de a gente ter feito tudo que fez com Lava Jato, eles terem dado um golpe para reverter tudo, para descondenar um ex-presidiário, descondenar e colocá-lo no poder. Qualquer pessoa que passou pela prisão não poderia estar no poder da nação, de qualquer nação. Não pode. Qualquer pessoa com ficha criminal não pode estar no poder de uma nação, gente. E eles fizeram isso. É golpe. Não é golpe. O que a gente tá vendo agora, que a suposta tentativa de Bolsonaro não tem nem provas suficientes para fazer isso. E aí eu vejo, por exemplo, falar de uma pessoa que esfaqueou e falar que ela tem o direito de esfaquear, quando que uma pessoa tem o direito de responder em ódio. Isso é errado, isso é inconstitucional, isso é contra a cidadania, contra o princípio de valor ao próximo. Não tô nem falando de amor ao próximo, só o valor ao próximo. Em que mundo nós estamos? Crente, nós precisamos acordar, nós precisamos nos posicionar. A ousadia não pode vir de alguns poucos. A gente tem que ser que nem os discípulos, que prestes a serem presos, açoitados, crucificados, eles falavam: Senhor, não tira essas coisas da gente, não impede a gente, só simplesmente nos reveste de mais ousadia, nos dê ousadia para continuar pregando o evangelho, para continuar expandindo a tua mensagem, para continuar pregando a verdade. É isso que nós precisamos como igreja, sermos revestidos de ousadia para continuar a defender aquilo que é do reino de Deus, a verdade, o amor ao próximo, a dignidade do ser humano, o valor de um filho de Deus, o valor de alguém que pode se tornar um filho de Deus, porque nem todos são filhos de Deus, só aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e confessam com as suas bocas e recebem então o Espírito da adoção. Esses são feitos filhos de Deus, mas todos têm a possibilidade de serem feitos filhos de Deus. Mas sendo feitos filhos de Deus ou não, todo ser humano tem dignidade. Isso aí é da nossa Constituição. Nós temos direitos humanos. Então nós precisamos abrir os olhos para aquilo que está acontecendo. Porque quando eu vejo pessoas celebrando algo que é inconstitucional, quando eu vejo pessoas celebrando o assassinato de um pai, pensa aqui, cara, se você é pai de 2 crianças pequenas, se você é esposa de um homem e você também tem 2 crianças pequenas, seus filhos nunca mais vão poder chamar papai. Imagina se isso acontece. E tem gente celebrando. Tem criança de 18 anos de idade celebrando o assassinato. Gente, é tanta falta de empatia, tanta falta de amor ao próximo que não consegue nem se colocar no lugar de uma família dessas por causa de um posicionamento político diferente, por querer defender pacificamente as suas ideias e debater de forma saudável. Ele é assassinado em plena luz do dia, numa universidade. Eles estão dali aberto para debater aquilo que fosse. A gente não pode permitir que isso aconteça. Esse caso de Charlie Kirk, que vem como agora o emblema que nós estamos colocando de basta, deu, não vamos mais seguir assim. Tantos outros que aconteceram, mas Charlie Kirk foi o ápice da crueldade, da maldade, de quão diabólica a esquerda é. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos parar de falar. Nós não podemos nos calar. Igreja, acorde, desperte, interceda, ore muito, esteja num caminhar santo, esteja consagrado, mas, meus queridos, receba estratégia divina e siga com a estratégia divina que Deus te deu. Ponha em ação, porque não é só orar, é fazer também, é agir em cima daquilo que Deus nos diz para fazer, porque somente assim nós veremos a verdadeira liberdade, inclusive, para a qual Cristo nos libertou. Não estou falando a liberdade política, não, mas a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Nosso Cristo é um Cristo de liberdade. O Evangelho vem e fala sobre liberdade. O reino de Deus é um lugar de liberdade e nós precisamos ter liberdade para falarmos o que quisermos, de forma respeitosa, de forma com cidadania, mas nós precisamos falar as coisas, expressar e defender. Não deixe a defesa para alguns, todos nós temos que defender. E como a gente conhece a frase, o que mais assusta não é o barulho dos maus, o problema não é a berraria dos maus, mas o que é mais perigoso é o silêncio dos bons. Se você é bom e você está em silêncio, isso é mais perigoso do que o mal falando alto. Nós precisamos expressar a voz da bondade, da benignidade, da justiça divina, do amor ao próximo. Nós precisamos expressar o reino de Deus na sociedade. Então,
a última coisa que eu vou deixar aqui pra você é: crente, entre nas esferas da sociedade. Entre na política, nós precisamos de crentes na política, mas seja revestido de poder dos altos. Não abrace o discurso das 7 esferas simplesmente por ir para uma esfera. Você precisa estar cheio da palavra de Deus e revestido do poder dos altos para você fazer uma diferença, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E não subestime o que a esquerda tem feito há décadas. Tem a ver com agredir o cristianismo. Tem a ver com agredir a nossa liberdade de cultuarmos ao nosso Deus, o único, o verdadeiro, o santo, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Esse é o nosso episódio. Deus te abençoe e não se cale.